Olha, gente, o livro TDAH, O Jardim das Emoções, da professora Jessiane Fernandes, convida o leitor a embarcar na emocionante jornada de Ana, uma garota com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Com ilustrações vibrantes de Custódio Jacinto, a história apresenta um mundo mágico onde as emoções ganham vida e ajudam Ana a compreender melhor seus sentimentos. Por meio de interação com personagens como Tristinho, Raivo, Amora e outros, a protagonista descobre maneiras saudáveis de lidar com suas emoções, promovendo o autoconhecimento e o equilíbrio emocional. A obra não apenas encanta crianças e adultos com sua narrativa cativante, mas também serve como uma ferramenta valiosa para educadores, pais e profissionais que desejam auxiliar crianças com TDAH na compreensão de suas emoções. Inclusive, a Jéssica vai lançar esse livro hoje no Rotary Clube de Caicó, logo mais às 19h30. Ela vai dar uma palestra sobre a temática, um evento gratuito, portas abertas, e vai lançar aí também o seu livro TDAH, O Jardim das Emoções. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia aos ouvintes. Obrigada por mais uma vez fornecer espaço. É uma importante temática, né? As crianças, elas não sabem lidar com as emoções, às vezes nem nós adultos sabemos. E essa temática é importante não apenas para quem tem TDAH, mas para as crianças de forma geral. Porém, para as que têm TDAH, há uma dificuldade maior em lidar com as emoções. Esse é o seu quarto livro, não é isso? Isso, Marcos. Nós fizemos o primeiro livro com Aventuras com Vovó Ciba na Caatinga Encantada, que fala sobre a Caatinga. O Mundo Encantado de Maria Flor, que é sobre o autismo, Cuidando da Terra Nosso Lar, que é sobre o meio ambiente, e este que é sobre o TDAH, o Jardim das Emoções. Então eu tenho 2 livros falando sobre o meio ambiente, né? Um na perspectiva da Caatinga, outro na perspectiva da agrofloresta, da compostagem, da valorização dos catadores, e 2 na temática da inclusão, um sobre autismo e outro sobre TDAH. Por que você decidiu agora escrever sobre TDAH? Primeiro porque eu tenho TDAH. Ana, na verdade, tem muita coisa minha. Segundo, porque é crescente o número de diagnóstico nas escolas e nas famílias, né? E às vezes as pessoas não têm o conhecimento sobre o TDAH. Há um conhecimento muito raso sobre o TDAH e isso faz parte dessa novidade, né, que existe. As pessoas pensam que TDAH é só aquela pessoa que tem um déficit de atenção, ou seja, aquele aluno que não consegue prestar atenção na aula, ou aquele que é muito agitado por ser hiperativo. E o TDAH não se resume a isso. São muitas características, são muitas situações que nós enfrentamos no dia a dia e principalmente relacionadas às emoções. Nós que temos TDAH temos uma dificuldade em gerenciar nossas emoções. Então, as emoções para as pessoas que não têm, elas acontecem de uma forma mais branda. Para nós, é como se a gente vivesse numa montanha russa. A gente pode ir de uma emoção de alegria para uma de raiva, assim, num passar de segundos. Então, é muito importante a terapia para as pessoas que têm TDAH, para que possam aprender a lidar com essas emoções. Durante o ano passado, eu fiz alguns meses de terapia, justamente porque essa era uma grande dificuldade minha, e eu tentei retratar a minha experiência de forma lúdica, para que as crianças possam não chegar ao ponto que eu cheguei no sentido de idade, né? Porque eu descobri o TDAH de forma tardia. Então, isso também é importante. O diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, para que você possa ter uma vida mais equilibrada. Jaciane, você consegue destacar aqui para a gente o resultado das terapias, né? Como é uma pessoa, seja adulto ou uma criança, um adolescente, enfim, antes da terapia e depois da terapia? Ela pode dar até o exemplo dela, inclusive, né? No meu caso em específico, imagine um novelo de lã todo embolado. E a psicóloga, né, no caso, ela vai fazer com que você desenrole essa lã e consiga enrolar normalmente. Então, é mais ou menos isso.
como nós temos essa dificuldade em lidar principalmente com as emoções, nós temos outras dificuldades, mas como o livro fala de emoções, e eu acredito que a emoção é um dos principais problemáticas relacionadas ao TDAH, é como se ela conseguisse organizar as ideias, o nosso pensamento, as nossas emoções. E aí você começa a enxergar por outro olhar. Porque ser dessa forma, para mim, é como eu sempre fui, né? Então eu não percebo que acontece diferenças, porque eu sempre fui assim. Porém, há problemas nos relacionamentos, seja nos relacionamentos no ambiente de trabalho, com amigos, com o namorado, com o marido. Então, é preciso que a gente organize, né? E a terapia ajuda nesse sentido, a organizar os pensamentos e observar não pelo nosso olhar, mas pelo olhar de um profissional que lhe ajuda no direcionamento. É fundamental que a família, por exemplo, possa participar das terapias para entender também esse outro lado? É importante, porque a gente percebe que há muito capacitismo da sociedade, as pessoas acham que não é nada demais. Há pessoas que eu encontro, adultos, né, que eu encontro, e que dizem assim, eu também acho que tenho, mas não vou atrás do diagnóstico não, já vivi até agora assim. E eu vou lhe dizer, Geraldinho e Marcos, depois que eu descobri o diagnóstico, depois que eu comecei a me entender, minha qualidade de vida melhorou muito. Então, eu indico para todos, seja qual for a idade, se você acha que tem algo, vá em busca do diagnóstico. Não para se vitimizar, nem usar desse diagnóstico, como algumas pessoas, depois que eu descobri, me disseram, mas agora você vai usar o diagnóstico para se beneficiar? E, na verdade, não é sobre isso, né? É para se conhecer, é o autoconhecimento que o livro fala, né? Quando você se autoconhece, então há uma probabilidade de você ter uma qualidade de vida melhor. Você já se sentiu como a Ana em algum momento de sua vida? Sim, em várias situações. A Ana, na verdade, vem de Jessiane, né? Então, tem tudo a ver. A Ana é Jessiane no livro. Mais ou menos, né? Porque tem algumas coisas que são literárias mesmo, né? Mas tem muita coisa de mim aqui, né? Nós temos um excesso de pensamentos, né? Quem tem TDAH, geralmente, não significa que todos, mas geralmente tem a mente um pouco acelerada. Então, por ter a mente acelerada, a gente tem mais pensamentos do que as outras pessoas. Como temos mais pensamentos, então somos mais criativos. Qual personagem do livro você mais gostou e por quê? As emoções, de forma geral, elas todas são importantes. A gente acha que o bom é viver só com alegria, mas a gente precisa entender que o tédio faz parte da nossa vida e ele é importante para a construção, né, do nosso ser, assim como a tristeza também. E no livro eles têm outros nomes, né? São nomes parecidos, mas têm outros nomes. A tristeza, por exemplo, é tristina, o tédio é tedioso, tem o confuso também, que a gente sempre está em confusão, às vezes, em alguma decisão, em alguma emoção. Então, há diversos personagens que levam a criança a entender essas emoções que geralmente ela sente e às vezes não sabe nominar ou não sabe entender. De que forma os pais e educadores podem ajudar crianças com TDAH a reconhecer e administrar seus sentimentos? Acredito que ouvi-la, prestar atenção no seu comportamento, para que ela vai dar sinais, né, de como se comporta, de como alguma situação afeta o seu dia a dia. Então, isso é importante, os sinais que ela dá no dia a dia, que a gente preste atenção, ficar atento, né? E tenha mais empatia, porque, um exemplo, a criança com TDAH, geralmente, ela é muito agitada. E ela é agitada, às vezes, fisicamente, ou seja, ela corre de um lado para outro, ela não consegue ficar quieta, ou ela é agitada no pensamento, na mente. Porque, Marcos, todo ser humano, o cérebro do ser humano, ele tem um componente químico chamado dopamina. Então, Geraldinho, vocês conseguem produzir dopamina normalmente. Mas eu não. E justamente o TDAH é genético porque nós não conseguimos produzir dopamina. Então, a dopamina, ela vem externamente.
por algo que me dá prazer. É muito comum as pessoas com TDAH ir para o mundo da droga, porque a droga dá prazer e gera dopamina, né? Então é por isso que também é necessário o diagnóstico para aquela criança com TDAH que já tem essa tendência a buscar dopamina, porque ela não gera, né, no seu cérebro. Tem o diagnóstico para também não cair nesse mundo, né? No diagnóstico, a não geração da dopamina, ela é apresentada via exame ou não? Fiquei curioso nessa questão. Não. Ou não? Não, é genético. Não, é genético. E outra coisa, você nasce com TDAH, você não adquire TDAH, né? Inclusive, hoje em dia, eu já vi alguns estudiosos falando que o excesso de tela, a criança que usa excesso de tela, às vezes está sendo diagnosticada com TDAH, quando na verdade não é. É excesso de tela. Para o diagnóstico TDAH, ele observa o seu ambiente familiar, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente da escola. Você tem que ter prejuízo em pelo menos uma dessas duas áreas. E, gente, o livro TDAH, O Jardim das Emoções, da Gessiane Dantas Fernandes, com ilustrações de Custódio Jacinto. Ele tem 14 páginas, é bem ilustrado, muito fácil de ler, né, Gessiane? Exatamente, ele é bem lúdico, né? Pensei bem na criança, é bem colorido. Pela experiência de ser o quarto livro, a gente já conseguiu verificar onde a gente poderia melhorar a questão da ilustração e dos textos. E convido vocês, né, a lerem, a participar do evento hoje à noite. Ele também está disponível para venda lá na Revistaria Cultura e comigo. Quem quiser participar, quem quiser aí participar desse evento dentro do projeto Rotary pela Vida, hoje à noite, 19h30, um evento gratuito, portas abertas, do Rotary Clube aqui de Caicó. Lá teremos uma palestra com a Gessiane e depois ela vai lançar aí o seu livro, né? Quem quiser também adquirir, pode fazê-lo hoje lá no Rotary Clube de Caicó, que fica ali na Avenida Coronel Martiniano, 1675, bairro Penedo, em frente à Clínica Santa Clara, né? Qual o público que você espera que participe desse evento de hoje? Eu espero que pais, educadores, né, a sociedade de forma geral. É importante que todos nós tenhamos conhecimento. A gente não sabe aonde vai trabalhar, se numa escola, se numa loja, e a gente precisa atender bem as pessoas, e o conhecimento é sempre necessário nessa perspectiva. Eu quero aqui agradecer aqui o presente do livro. Quem vai amar vai ser Thomas Felipe, né? Ele gosta muito de seus livros, viu? Ele é meu leitor assíduo. Ele pede para que a gente leia na noite, antes de dormir, né? E, olha, Thomas, isso aqui é para você, viu, Thomas? Esse livro aqui é maravilhoso, né? Gessiane, quem quiser adquirir o seu livro, onde é que faz? Como é que faz? Ele está disponível lá na Revistaria Cultura, ali no centro, né? E comigo, né? Então, pode entrar quem quiser seguir, @professora Gessiane. Lá existem algumas dicas, não só sobre este livro, mas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e diversas outras dicas importantes relacionadas ao livro e à educação. Você descobriu seu TDAH com que idade? Há 2 anos. Há 2 anos, né? E qual a importância? Então não tem idade certa para você descobrir? Não. Algo, no meu caso, me incomodou, né? Me incomodou ao ponto de eu sabia que tinha alguma coisa, não sabia o que era, né? E fui em busca do diagnóstico e lhe digo de verdade, de coração, que minha vida melhorou bastante depois disso, porque eu pude me entender, né? Então, mais uma vez, eu indico a todos que quando observam algum comportamento que lhe incomoda, né, que vá buscar o diagnóstico. Ele é importante para o seu autoconhecimento, ele faz parte de você. Então é importante que a gente busque. Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só convidar o pessoal, né, para ir lá no Rotary. Hoje à noite, hoje à noite, às 19h30, estaremos lá falando um pouco mais sobre essa temática e lançando o livro. 7h02.